Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui agora, nesse nosso módulo que está tratando da parte de razões, proporções, frações. Vou resolver com vocês questões da banca Sesgran Rio. Dê uma olhadinha comigo nesse enunciado, que foi da Liquigás, prova aplicada no ano de 2018. E aí o enunciado vem dizendo o seguinte, olha. Colocar uma barra sobre o período é uma das formas de representar uma dízima periódica. Então, se eu quiser falar da dízima 0,3 com a barra em cima, eu posso escrevê-la como se fosse 0,333 e por aí vai. Então, na verdade, a ideia é o contrário, né? Quando eu tenho a dízima, então, por exemplo, 0,888, a gente pode representar isso aqui como se fosse o 0,8 com a barra em cima, ok? Quando a gente tem lá 0,212121, eu posso escrever isso aqui como 0,21 com a barra em cima. Então, se essa barra pegar aqui, ó, o 2 e o 1, indica para a gente que o período é o 21, ok? Muito bem. Aí o que ele quer saber de vocês é a soma dessa dízima que está aqui, ó, com essa dízima que está aqui. Então, cuidado, certo? Aí é o que eu falo com vocês. O tema é lá da matemática básica. Então, é um tema da base da matemática. Transformar dízima periódica em fração geratriz. Ok? Aí aqui, se você já passou pela parte teórica, você já vai estar ali com o meio de campo ajeitado. Se não, vou usar essa questão que está aqui para dar uma revisada nessa parte. Então eu vou gastar um tempinho maior para poder explicá-la. Se você já está com as regras aí, se quiser, pode até adiantar um pouquinho aqui esse vídeo, certo? A galera do ao vivo não tem como adiantar o vídeo, mas você que está assistindo na plataforma depois pode, dependendo, adiantar o vídeo e já ir para os meus cálculos finais, ok? Se você está caindo nesse vídeo sem ter passado pela parte teórica, o que também é uma realidade de muitos de vocês, eu vou então preparar aqui o terreno, deixando indicado como que a gente poderia fazer então, como relembrar um pouquinho as regras de como a gente poderia obter as chamadas frações geratrizes, ok? Então, só para deixar claro, o que é a fração geratriz? Fração geratriz, o nome é sugestivo, né? É a fração que gera a dízima, fração geratriz. Toda dízima, ela tem ali uma fração que vai gerar o resultado. Então, para a dízima, por exemplo, 0,333, qual que é a fração geratriz? Essa dízima que está aqui, a gente diz que é uma dízima periódica simples. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque depois da vírgula eu já tenho logo de cara o período de repetição, certo? Qual que é o período que está se repetindo aqui? Olha, é o 3. Então aquela que está ali é uma dízima periódica simples. E aí quando a gente tem uma dízima periódica simples, é literalmente simples para a gente obter a chamada geratriz. Basta você pegar a quantidade, pegar o período, que no caso aqui é o 3, e colocar sobre 9. A quantidade de algarismos 9 é exatamente igual à quantidade de algarismos do período. Então, como eu estou vendo que o meu período aqui ele é o algarismo 3, como eu tenho apenas um algarismo, eu coloco então o 3 sobre 9. Então, só para relembrar. Se eu colocasse aqui, olha, o 0,212121, qual que é então o período? O período é o 21. Então, eu colocaria o quê? 21 sobre 99. Tanto que se você for dividir o 21 pelo 99, você vai cair nessa dízima que está aqui. Então, se a minha dízima fosse 0,317, vou trocar aqui, 0,320. Qual que seria o meu período? O meu período seria o 320 sobre quantos algarismos? 9. Sobre 9, 9, 9. Perfeito? Meu período não tem aqui 3 algarismos? Então, eu colocaria 3 algarismos 9. Isso quando a gente tiver a dízima periódica simples. O trabalho é quando a gente tem a composta. O que é a dízima periódica composta? A dízima periódica composta é aquela em que depois da vírgula a gente não tem logo de cara o período de repetição. Então essa que está aqui, por exemplo, olha, 0,5282828. Essa que está aqui, ela é uma dízima periódica composta. E aí, para a gente chegar ao resultado da dízima periódica composta, a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, perfeito?
Igual eu vou deixar para vocês aqui daqui a pouquinho o esquema de como chegar a essa dízima, a fração geratriz de uma composta. Mas então, organizando as ideias e relembrando, essa que está aqui, olha, é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque depois da vírgula, eu não tenho imediatamente o período de repetição. Eu tenho aqui um algarismo. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas aí tem que ser sempre um algarismo? Não. Poderia ter isso aqui, por exemplo, 0,623, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Só que essa parte que está aqui, olha, é o que a gente indica como sendo a parte não periódica. Desculpem. E o 314 passa a ser a minha parte composta. Desculpa, passa a ser o meu período, certo? Então aqui, vamos lá. Por que eu estou chamando atenção nesse exercício para a questão da dízima periódica composta? Porque aqui, velho, foi muito sutil, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui, mas é muito manjado. E claro que é um erro muito previsível o do candidato que entende que o período é o 16. Não é o 16 que é o período. Aqui, olha, o 6 é que é o período, certo? Então, essa menina aqui é que é perigosa. Porque essa indicação que está aqui é de uma dízima periódica composta. Eu tenho um cara aqui, olha, que é esse 1, que é a parte não periódica. Então, aqui, vamos organizar as ideias. O que é esse 0,4 com a barra em cima? O 0,4 com a barra em cima é a mesma coisa que 0,4, 4, 4 e por aí vai. Bruno, eu tenho que sempre colocar 3 vezes o período? Não, mas isso aqui é quase um combinado na matemática. Você poderia seguir colocando zero, porque a dízima, na verdade, é isso, né? 0,4444444 infinitamente. Só que, como é um combinado quase, né, da gente representar por 3 vezes o período, eu coloquei aqui, ó, que o 0,4 e a barra em cima é o 0,444, mas eu poderia aqui seguir infinitamente colocando quantos algarismos 4 eu quisesse, tá bom? E aí como que a gente transforma então aquele cara ali numa fração? Como é uma dízima periódica simples, o processo é mais simples mesmo. Basta você identificar quantos algarismos tem o período e colocar sobre 9. Então a pergunta, para encontrar a dízima, é sempre dividir por 9? Não, não é sempre dividir por 9. Para encontrar a dízima, para encontrar a geratriz de uma dízima periódica que seja simples, então não é para qualquer dízima, tem que ser a dízima periódica simples. O que é mesmo a dízima periódica simples é aquela em que, após a vírgula, eu tenho já o período de repetição. E não é para dividir sempre por 9. Você tem que dividir por uma quantidade de algarismos 9, que seja exatamente igual à quantidade de algarismos do período. Se o meu período tiver 3 algarismos, se o período fosse, como eu tinha colocado aqui agora há pouco, 320, eu não colocaria 320 sobre 9, eu colocaria 320 sobre 999. Se o meu período fosse, sei lá, 1450, 4 algarismos, então eu colocaria 1450 sobre 9999, perfeito? Ok, quando a dízima é simples, não tem onde complicar. Importante relembrar, mas não traz maiores dificuldades, certo? 0,444 vai ser a mesma coisa que 4 sobre 9. Agora, vamos abrir um parênteses com muito cuidado para lidar com as chamadas dízimas periódicas compostas. O que é o 0,16 com a barra em cima? Não é o 0,161616, não é nada disso não. É o 0,1 e o 6 é que vai ficar repetindo. É só o 6 que está repetindo. Perfeito? E aí, como que a gente faz? Aí tem um processo. Eu vou apresentar para vocês aqui 2 ideias, depois você escolhe aí como acha que vai ficar melhor, perfeito? Mas uma que eu deixo para vocês nas aulas teóricas é para você descobrir. Opa, deixa eu trocar aqui, pronto. Para você descobrir qual é a fração geratriz de uma dízima periódica composta, você pode guardar para mim o seguinte. Você vai pegar a parte não periódica seguida do período e subtrair a parte não periódica. Do que eu estou falando? Você vai pegar então, olha, a parte não periódica, que é 1, certo? Seguida do período. Então, ó, parte não periódica, vou colocar aqui, olha, a parte não periódica
seguida do período. Isso aqui vai formar um número, certo? Então, esse NP é a parte não periódica, seguida do período. E aí você vai subtrair a parte não periódica. Então, do que eu estou falando aqui? Parte não periódica, o 1 seguido do período, 1 e o 6. Você pega só um algarismo do período, certo? Então, ó, só o 1 e o 6. A parte não periódica, seguido do período. Pô, Bruno, mas e se o período ali fosse 62? Então, você ia colocar parte não periódica, 1 seguido do período, 62. Se a parte não periódica fosse 15 e a parte periódica o 6, você colocaria o 15, que é a parte não periódica, seguida do período, que foi o 6, 156. Perfeito? Aqui, então, parte não periódica seguida do período. 1 seguido do 6. Beleza. Anota isso aí para mim. Então, tá aqui, ó. Parte não periódica. Deixa eu colocar aqui para cima, ó. Parte não periódica seguida do período. Perfeito? Menos... Aí você vai colocar para mim. Menos o quê? Menos a parte não periódica. Então, você vai pegar o 16, que é a parte não periódica seguida do período, e vai subtrair a parte não periódica. É sempre isso. Perfeito? Menos o 1 aqui, então, no caso. Então, olha, menos a parte não periódica. Ih, Brunão, confuso isso, né? Pois é. Lembra que eu ainda estou revisando aqui, tá bom? Mas lá nas aulas no nosso módulo teórico, nos vídeos de teoria que trata daqui da parte de fração geratriz, eu deixei orientações sobre isso. Então, teoricamente, isso aqui era para já estar na ponta da língua. Estou aproveitando para dar uma revisada caso ainda não esteja, tá? Então, o esquema é esse. Para trabalhar com a dízima composta, parte não periódica seguida do período, isso forma um número, ok? No caso aqui formou o 16, menos a minha parte não periódica, que é o 1. E aí aqui embaixo, você vai ter que colocar para mim algarismos 9 e algarismos 0. Fiquem atentos aqui, porque pelo exemplo talvez fique difícil de vocês distinguirem o porquê de um e de outro, mas vamos lá. Lembra que eu falei que quando a dízima é simples é só colocar sobre 9, sobre 99, sobre 999, seja lá o que for? Beleza. Quando a dízima é composta, o seu denominador ele vai ter algarismo 9 e 0. Qual vai ser a quantidade de algarismos 9? Qual vai ser a quantidade de algarismos 0? Guarde. A quantidade de algarismos 9 é igual à quantidade de algarismos do período, que é o que a gente tinha feito aqui, então não é novidade. Por que aqui eu coloquei 9? Porque o meu período tinha um algarismo. Qual é o meu período aqui? Ah, o meu período aqui é o 6. O meu período tem quantos algarismos? Tem 1. Então lembrem-se, tanto na simples quanto na composta, a quantidade de algarismos do período define a quantidade de algarismos 9 que eu vou colocar, certo? Isso é comum, porque a dízima ela é periódica, então o período ele vai ter que existir. E a quantidade de algarismos do período é sempre, a quantidade de algarismos 9 é sempre igual à quantidade de algarismos do período. Então, como aqui o meu período tem um algarismo, no meu denominador, eu vou colocar apenas 9. Perfeito? E quantos algarismos 0 eu vou colocar? A quantidade, o 0 é que é a novidade em relação ao que a gente tinha aqui, não é? E de onde que vem a novidade? De onde que vem a quantidade de algarismos 0? Vem do que é a novidade aqui. Olha, o que que isso aqui tem de diferente disso? Ora, o diferente é a parte não periódica. Quantos algarismos eu tenho aqui na minha parte não periódica? Eu tenho um algarismo, então eu coloco um algarismo 0. Perfeito? Então vocês vão ter que ficar atentos de novo. Por que que eu coloquei um 9 e um 0? A explicação foi detalhada, mas vou de novo. Por que um algarismo 9? A quantidade de algarismos 9, lembre-se, a quantidade de algarismos 9, tanto na simples quanto na composta. Por isso você pode guardar que é comum. A quantidade de algarismos 9 tem sempre a ver com a quantidade de algarismos do período. Como aqui o meu período tinha um algarismo, eu meti aqui um 9. Se tivesse 2 algarismos no período, se fosse, por exemplo, 0,1656565, aqui eu teria colocado 99. Se o meu período tivesse 2 algarismos, aqui eu teria colocado 2 algarismos 9. Por que 0? Porque a parte não periódica, repara que aqui quando é simples, olha, eu não coloco 0. Então essa é a novidade. O que é a novidade aqui? A parte não periódica. Quantos algarismos eu tenho aqui na parte não periódica? Um algarismo. Por isso que aqui eu coloco apenas um 0, certo? Bom, isso aqui, se tiver treinado, no olho você faz rapidamente, certo? Só que eu falo para vocês na boa,
Dízima periódica, principalmente quando é a composta, velho, vocês não têm noção do estrago que causa. E o cara pode meter isso aqui no enunciado que seja o mais simplesinho possível, que ele vai conseguir derrubar geral. Dízima é sempre um problema. Por que que dízima é sempre um problema? Brunão, sabe como que eu resolvi, sabe como que eu resolvi essa questão? Resolver vai ficar ruim, né? Como que eu resolvi essa questão? Eu somei aqui direto, ó. 0.444 com 0.166. Olha, eu sempre falo o seguinte, qualquer tipo de cálculo que você resolver fazer usando a própria dízima, você está correndo risco. Por quê? Porque por melhor que seja a sua intenção, você está fazendo uma aproximação. O número 0,4 com a barra em cima não é esse que está aqui. O número 0,16 com a barra em cima não é esse. Esses números aqui eles continuam infinitamente. Então, como que você está querendo fazer conta com um número que você não sabe o que está rolando lá no final, na última casa, porque aquele número é infinito? Claro que a depender de situações pontuais, você pode até fazer um cálculo com dízimo aqui, outro ali, trabalhando com decimal e até acertar, mas confie em mim. Sempre falo com vocês. Pintou dízima em prova, eu não curto trabalhar com dízima. Sempre que pinta dízima eu falo, velho, transforma em fração, que aí você chega ao resultado exato, sem aproximar. E aí por isso que o quanto antes você se acostumar, principalmente com a ideia da composta, melhor. Guarda isso e leva na boa no coração aí como dica minha, tá bom? Pintou dízima, seja em que assunto for. Eu não curto me trabalhar com dízima. Fração é o que te dá a segurança de um resultado exato. Tanto que tá aqui, né? Ó, a indicação como fração. Então aqui, 16 menos 1 vai ter que dar 15. E aí eu fico então com 15 sobre 90. Tanto que se você for dividir aí o 15 pelo 90, você vai chegar lá ao 0,1666 e por aí vai, tá bom? Aí agora, é o que eu falei. Quando você trabalha com 4 nonos, quando você trabalha com 15 90avos, aí você não está fazendo aproximação. Aí você está com o resultado exato. Então, é aconselhável fazer a conta aqui com a fração, tá bom? Aconselhável, não quer dizer que seja uma regra. Se você porventura acertou, fez de uma outra maneira, é só que eu falo o seguinte, é só não se iludir. Aqui é uma adição. Se fosse uma multiplicação, se o cara resolver enfiar uma divisão, você vai querer ficar fazendo conta com dízimo mesmo? Acorda, tá bom? Tem coisa que não adianta ficar tapando sol com a peneira. Conhecimento desse tipo de transformação, principalmente da composta, ele é importante, tá? E aí aqui, ó, se eu for somar o 4 nonos com 15 90avos, 4 nonos, se eu for somar com 15 90avos, bom, aí aqui é soma de frações, vale lembrar que eu teria que trabalhar com um denominador comum, perfeito? Esse denominador comum vai poder ser o 90, que é o MMC, entre o 9 e o 90. Agora, se você porventura quis usar algum outro número, não tem problema nenhum. Ah, mas tem que ser o MMC. Sempre bato na tecla com vocês que tem que ser o MMC, não. Você tem que colocar aqui um denominador comum, um número que divida o 9 e o 90 ao mesmo tempo. A vantagem do MMC, a primeira letrinha desse trio aí, MMC, a primeira letra M indica mínimo. A vantagem, por isso você aprendeu ao longo de toda a sua vida usar o MMC, é porque com o MMC você faz contas com menores valores, porque ele é o menor dos múltiplos comuns. Agora, se você aqui por algum motivo quis colocar o 900 como um denominador comum, você vai acertar o exercício. Não sei porquê, mas me deu vontade de colocar o 810. Você vai acertar, porque são divisíveis tanto pelo 9 quanto pelo 90. Mas o menor dos múltiplos comuns é o 90. E aí, pega o 90, vai dividir por 9 e depois vai multiplicar por 4. Tá lembrado aí do esquema? Sempre que a gente for trabalhar aí com transformação aqui, né, da fração através de um denominador comum, primeiro a gente divide para depois a gente multiplicar. Leva isso para a vida. Primeiro a gente divide para depois a gente conseguir multiplicar os frutos, tá bom? Então 90 dividido por 9 vai dar 10, 10 vezes 4 vai ter que dar 40. E aí, por fim, 90, se eu for dividir por 90, vai ter que dar 1. 1 vezes 15 vai ter que dar 15. 40, se você for somar com 15, dá 55. E aí a gente chega então em 55 90avos. Pô, Bruno, aí deu ruim, velho. Fiz conta e não cheguei aqui nesse 55 90avos. Então, porque aí dá para simplificar, né? 55 90avos, a gente pode simplificar tanto em cima quanto embaixo por 5. 55 por 5 vai ter que dar 11. 90 por 5 vai ter que dar 18. E aí 11 18avos
era o nosso gabarito correto, indicado aqui lá na letra C, perfeito? Então, para você trabalhar com dízima periódica composta, pode guardar esse esqueminha que eu fiz aqui, ó. Primeiro, cria um número só, com a parte não periódica, seguido do período. E aí depois você vai subtrair essa parte não periódica. E aqui embaixo, lembra, você tem que colocar algarismos 9 e algarismos 0. Para saber a quantidade de algarismos 9, observe o número de algarismos do período. E para saber a quantidade de algarismos 0, observe o número de algarismos da parte não periódica. Perfeito? Agora, eu falei que vocês têm uma outra saída. Eu confesso, né? Eu estava vindo aqui para essa aula e estava viajando. Viajando literalmente, né? Eu estava viajando em como eu aprendi aqui fazer dízima. Então, isso aqui eu aprendi no que era antigamente aí a 7ª série, que é o atual 8º ano, e a minha professora me ensinou a fazer assim. Vou dar os créditos a ela. Era a Silvana. Quem é aí de Juiz de Fora? Silvana ensinou matemática para muita gente aqui, né? E aí eu aprendi com ela a fazer assim, ó. E, honestamente, quando eu, Bruno Lima, pessoa física, estou resolvendo situações em que eu tenho que fazer cálculo com dízima, eu mesmo nem uso isso. Meu raciocínio vai dessa forma que está aqui, como eu aprendi lá atrás. Então, se for útil para você aí, siga também nessa linha. Qual que é o caminho? A dízima aqui, por exemplo, 0,1666, eu chamei isso aqui de x. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é criar aqui duas igualdades em que eu tenha as mesmas casas decimais, para que fique fácil fazer a subtração. Então, o que a gente pode fazer inicialmente? Inicialmente, a gente pode multiplicar os dois membros por 10, porque aí eu desloco essa vírgula que está aqui, uma casa para a direita. Então, como aqui eu tenho a parte não periódica com uma casa, se eu multiplicar por 10 os dois membros, eu passo a ter isso aqui, olha. Eu tenho lá 10x, eu teria isso, olha. 10x é igual a 1,666, certo? O que eu fiz aqui, ó? Desloquei a casa uma vírgula, beleza? Para deslocar a casa uma vírgula, é como se eu tivesse que multiplicar os dois membros por 10. Então, em que eu alterei aqui a minha equação? Em nada. Se eu multipliquei esse lado por 10 e se eu multipliquei esse lado por 10, a igualdade ela continua válida. Só que aí é por isso que eu estou te falando. Repara que aqui eu tenho um número que tem como casa decimal 666. Esse aqui é um número que tem como casa decimal 1666. O meu objetivo é eu criar aqui no segundo membro números que tenham as mesmas casas decimais. Porque aí fica fácil de subtrair. A partir do momento que as casas decimais, né, a parte periódica, que elas forem idênticas nos dois números, quando eu for fazer um menos outro, é como se aquela parte depois da vírgula fosse sumir. Então não está ainda, tá vendo aqui? Olha, não está igualzinho, olha, aqui está 666, aqui está 1666. Como que eu faço para surgir aqui de novo um 666? É só multiplicar isso aqui por 10 de novo. Então nessa equação eu vou multiplicar por 10. Então para quem é mais algebrista, por exemplo, para quem tá, pô, eu curto aqui meter um x e tal. Então aí essa solução que está aqui talvez te ajude, tá? E aí você não precisa ficar guardando esse esquema. 10x, se for multiplicar por 10, isso aqui vira 100x. E aí esse 1,666, se eu for multiplicar por 10, viraria 16,666. Aí eu consegui o que eu queria, tá vendo? Por esse processo, aqui agora, ó, eu consegui fazer com que essas casas decimais fiquem idênticas a essas. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair essa equação dessa que está aqui. Então se eu fizer 100x menos 10x, você vai ver que vai aparecer o 90. Aquele 90 que a gente tinha deixado indicado aqui. Tá vendo aqui, olha? O 90. E se eu fizer esse número menos esse número, como eu consegui fazer com que as casas decimais ficassem idênticas, é como se eu pudesse cancelar as partes decimais e fazer simplesmente o 16 menos 1. Perfeito? 16 menos 1, ó, 100x menos 10x daria 90x. Então aí agora a gente subtrai, tá bom? O 100x menos 10x que dá 90x e o 16 menos 1 que acaba dando 15. Daí eu ia concluir então que
que aquele tal x, que era essa dízima, ele é quanto? Ele é 15 sobre 90. Perfeito? Mas, aí, eu aqui não tenho como definir para vocês qual que é a melhor saída, né? Já pintou aqui no chat. Ah, Bruno, eu achei a primeira melhor. Perfeito. Essa segunda que está aqui, eu sou um exemplo, que eu particularmente curto essa que está aqui, mas como pessoa física, né? Como professor, a função é essa. Ó. Tem aqui esse esqueminha se quiser, e tem essa que está aqui. Para quem for seguir essa lógica que está aqui, é lembrar sempre de ir multiplicando, manipulando mesmo essa vírgula, de forma a criar duas equações em que o número de casas, aliás, que as casas, né, os algarismos que compõem ali as partes decimais, a parte decimal, elas fiquem idênticas. A partir do momento que elas forem idênticas, eu posso subtrair um de outro, e aí a gente encontra a geratriz, tá bom? Não curtiu essa aqui não? Não me xinga não, a intenção foi boa. Curtiu? Ah, então valeu. Então se gostou, tá valendo. Vamos para a próxima. Ó, olha essa que tá aqui. Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Desse modo, quando Baldo faz 4/3 vezes 6/5, a calculadora mostra o resultado 1,3 vezes 1,2, igual a 1,5. Portanto, há um erro no valor final de 0,1, pois 4/3 vezes 6/5 é igual a 24/15, que é igual a 1,6. Ele quer saber de vocês qual que é o erro da calculadora de Baldo para a expressão que foi apresentada aí. 10/3 vezes 10/3 vezes 9. Bom, então o negócio aqui é o seguinte. Primeiro você tem que entender o enunciado. Entendeu a proposta do enunciado? Tá achando que é só dos temas ali mais pesados, digamos assim, da matemática que os examinadores têm que compor as questões na prova da CIS Gran Rio? Não. Eles podem brincar aqui com o basicão e passar o rodo na galera. Então que você não esteja aí na frente para ele te atropelar, né? Que você fique só olhando aqui, ó, de banda, vendo ali seus concorrentes sendo atropelados e você passando na boa. O negócio então é o seguinte, ó, ele vai te explicar, ele avisa que a calculadora do Baldo, ela ignora todos os valores após a primeira casa decimal. Moçada, aí presta atenção aqui, português, ele está falando de ignorar os valores após a primeira casa decimal. Ele não está falando de arredondar. A calculadora do cara simplesmente ignora, exclui, deleta os valores após a primeira casa decimal. Então aqui, o que ele te mostrou? O cara foi fazer essa conta aqui na calculadora. 4/3 vezes 6/5. Aí deixa eu te explicar uma coisa. O 4/3, 4 dividido por 3. Quanto que vai dar 4 dividido por 3? 4 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 3 vai dar 3, 4 menos 3 vai sobrar 1. Aí você abaixa o zero. Abaixou o zero, põe a vírgula, porque não tem mais o que continuar, né? Porque você não tem mais o que abaixar. Então, como não tem mais o que baixar, você coloca a vírgula e acrescenta o primeiro zero. 10, quando você for dividir por 3, daria 3. 3 vezes 3 daria 9, 10 menos 9 vai sobrar 1, vai continuar acrescentando zero. Então, resumindo, o 4 sobre 3, ele é 1,333 e por aí vai. O que a calculadora do Baldo pensa? A calculadora dele deleta simplesmente, não é arredondamento, ela deleta esses resultados aqui. Então por isso que ele mostrou aqui, olha, 4/3 na calculadora do cara dá quanto? Dá 1,3. 1,3 não é 1,333, então tem ali um erro, certo? Quando ele faz 6 dividido por 5, 6 dividido por 5 dá exatamente 1,2. Como é já com uma casa decimal só, não tem erro. Aqui no 6 sobre 5, o resultado está certo. Só que aí ele não está multiplicando esse número por esse. Aqui no resultado vai ter mais um erro, que aí é erro atrás de erro. 1,3, quando a gente multiplica por 1,2, olha para cá. 1,3, vamos só trazer aqui como exemplo. Ó, 1,3 se eu fosse multiplicar por 1,2. 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes 1 vai dar 1. Somando isso tudo vai ter que dar 1, 5, meia. Quantas casas? 1, 2, 1, 2. 1,56, tá vendo que eu te falei? A calculadora do cara não está arredondando. Ah, 1,56 eu vou arredondar para mais. Ele não falou sobre arredondar. Ela pega e deleta. Fica só com a primeira casa. Então, por isso que ele te mostrou que na calculadora do cara, 1,3 vezes 1,2 está dando quanto? Está dando 1,5. E aí ele explica que tem um erro, certo? Essa que está aqui, ó, 1,5, isso aqui tem um erro.
Qual que foi o erro aqui nessa conta? Ora, se a gente fosse fazer a conta mesmo, o que é 4/3 vezes 6/5? Seria 4 vezes 6, 24. 3 vezes 5, 15. 24 sobre 15, se a gente for dividir exatamente 24 por 15, dá 1,6. Então ele indica aqui pra gente, olha, que teve um erro na calculadora do cara de 0,1. Com esse negócio de esquece casas decimais daqui, esquece casas decimais de lá, o resultado que deveria ter sido 1,6 foi 1,5, e aí ele fala que tem um erro então de 0,1. Aí, o que a questão está te pedindo é isso. Qual que é então o erro da calculadora de Baldo para essa expressão que está aqui? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer essas contas aqui imaginando os resultados com uma casa decimal apenas e um outro cálculo que seria o cálculo correto, perfeito? Então eu vou começar fazendo com vocês aqui o cálculo errado. Ou o cálculo da calculadora do cara, né? Então, ó, tá aqui. Na calculadora dele a gente tem lá, ó, 10/3 vezes 10/3 vezes quanto? Vezes 9. Então vamos fazer aqui, ó, 10 sobre 3. O que é o 10 sobre 3? 10 por 3 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 10 menos 9 vai sobrar 1. Aí você abaixa o 0. E como não tem mais o que baixar, né? Então só para deixar claro, 10 por 3 dá 3, sobra 1. Aí eu não tenho mais o que baixar, então eu vou acrescentar um 0. O primeiro 0 que eu acrescento, eu ponho uma vírgula no quociente. 10 sobre 3 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 10 menos 9 vai sobrar 1. Aí você abaixa o 0. 10 por 3 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 10 menos 9 vai dar 1. Então, resumindo, 10 sobre 3 dá uma dízima. Dá 3,333. O que a calculadora do cara pensa? Que o resultado é 3,3. Então, na cabeça aí dessa calculadora, ela está fazendo isso aqui, ó. 3,3 vezes, aí aqui de novo vai dar 3,3, só que tudo isso vezes 9. Aí lá vou eu. Vamos fazer, de acordo com o raciocínio da calculadora do cara, a conta 3,3 vezes 3,3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. 9, 9 com 9 vai ter que dar 18, aí vai 1, 1 com 9 vai ter que dar 10. Quantas casas decimais? 2 casas. O resultado teria que ser 10,89. Aqui já trazendo erro, né? Porque o 10/3 vezes 10/3 mesmo não daria isso. Mas aí, a partir do momento que aqui eu deixei com uma casa e aqui também com uma casa, 3,3 vezes 3,3 eu cheguei em 10,89. Que na calculadora do cara, vou insistir, não é arredondar para mais. Que isso aqui é uma tentação. Não é arredondei para 10,9. Não, a calculadora do cara vai ler isso como se fosse 10,8. Ela ignora as demais casas. Então ali, na calculadora do cara, 3,3 vezes 3,3 está dando quanto? Está dando 10,8. Então você fica com 10,8 que vai ter que multiplicar por 9. Quanto que dá? 10,8 multiplicado por 9. Aí você está vendo que o examinador deles aqui, ó, tá brincando aqui com a nossa cara. Não é? Propõe uma situação, um problema, fora aí, né, de um padrão e tal, uma situação inusitada, ele cria aqui uma situação, problema, e tá te forçando, ó, a toda hora fazer continha com decimal. Tá brincando aqui com a matemática básica. 10 para dividir por 3, 3,3 vezes 3,3 e agora um 10,8 vezes 9. O que vai dar 10,8 vezes 9? Confira comigo, ó, me ajuda. 9 vezes 8 vai ter que dar 72, aí vão 7. 9 vezes 0 vai dar 0, 0 com 7 vai ter que dar 7, 9 vezes 1 vai ter que dar 9. Quantas casas que eu tenho que colocar aqui? Uma casa, 97,2. Pronto, esse é o resultado que a gente encontra na calculadora de Baldo, perfeito? Agora a gente tem que saber o erro. O erro é a diferença entre o valor exato e aquilo que a gente encontra na calculadora do cara. Qual que é o resultado exato disso aqui? Ou seja, se eu fizesse a conta de maneira correta, quanto que eu teria que encontrar? Bom, fazendo a conta de maneira correta, veja se você concorda comigo. 10/3 vezes 10/3 seriam 100 nonos, perfeito? 10/3 vezes 10/3 são 10 vezes 10 que vai dar 100, 3 vezes 3 que vai ter que dar 9. Então eu fico com 100 sobre 9 vezes 9. E aí quanto que dá 100 sobre 9 vezes 9? Olha, é só simplificar 9 com 9 ou, na pior das hipóteses, multiplicar 100 vezes 9, 900, dividido por 9, 100. Então, o resultado exato
que a gente teria que encontrar em qualquer prova de matemática, por exemplo, seria 100. 10 terços vezes 10 terços seriam 100 nonos. Esse 9 corta com esse 9, sobra 100. Então, o resultado correto, tá aqui, olha, o resultado correto seria 100. Então, de quanto que foi o erro do cara? O erro dele foi de 100 menos 97,2. Lembra como que a gente subtrai decimal? Tá vendo que ele vai brincando aqui, ó, com tudo? Ele passa por multiplicação de decimal e agora aqui, ó, de leve, ainda joga uma subtração de decimal. Como é 100 menos 97,2, lembrar que esse 100 é como se fosse 100,0. Lembrar que você não pode fazer esse 0 menos esse 2, tá bom? Subtração, adição e subtração de decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, 97,2, como tem uma casa, é como se na pior das hipóteses, Bruno, fiz de cabeça, velho. Se colocar isso no papel, beleza. Se conseguir fazer de cabeça, tá perfeito. Para quem às vezes ali tem um pouquinho mais de dificuldade, é como se fosse isso, olha, 100,0 menos 97,2. E aí você começa lá todo aquele esquema. 0 menos 2 não dá, vem pegando emprestado, aquele emprestado que você nunca devolve. Mas é isso, ó. Aí você vai empresta daqui, empresta dali, isso aqui vai ter virado 10, isso aqui vai ter virado 9, isso aqui vai ter virado 9. 10 menos 2 vai ter que dar 8, 9 menos 7 vai ter que dar 8, e 9 menos 9 vai dar 0. 2,8 é a resposta correta para essa questão, tá bom? Então, na calculadora dele aí, a gente chegaria lá a 97,2, enquanto na vida real, na matemática mesmo, a gente chegaria ao 100. E aí a diferença entre 100 e 97,2, 2,8, também conhecido como 2 inteiros e 8 décimos. Lembre-se aí, né? Se a nossa resposta tem apenas uma casa decimal, a leitura é décimos. Então, são 2 inteiros e 8 décimos. Gabarito correto para essa letra D. Você acha que não causa dúvida essa questão que está aqui, não? Se você conseguiu resolver, perfeito. Se ficou na dúvida, você está entendendo o que eu estou te falando, não é? É sim, ó, uma questãozinha que ele está brincando aqui com a gente, mas que traz dificuldade. Se detonou, que bom. Se vacilou, teve dúvida, espero que agora tenha ficado claro. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, ó. Provinha aí da Liquigás, prova de 2018, organizada pela Sesgran Rio. Questão dizendo que numa cidade, 4 em cada 15 pessoas são estrangeiras. Dessas pessoas estrangeiras, 3 em cada 8 são crianças. Nessa cidade, as pessoas que não são crianças estrangeiras correspondem a que fração da população? E aí vem aqui então as nossas alternativas. Vamos lá, me ajuda aí. Não me deixa pensar sozinho daqui não. Vai colocando no papel aí, vai conferindo se o que eu estou fazendo aqui está certo ou não, tá bom? Se perceber algum vacilo, me avisa daí que eu estou te ouvindo aqui. Se liga, numa cidade, 4 em cada 15 pessoas são estrangeiras. Então aqui, olha, eu tenho lá um total de 15 pessoas. E aí ele fala para mim que dessas 15 pessoas, 4 são estrangeiras. Perfeito? Nem sei se a gente vai precisar aqui não, mas só para deixar claro, se eu sei que tem 4 que são estrangeiras, eu teria 11 pessoas então nesse grupo que não são estrangeiras. Perfeito? Elas não são estrangeiras. Aí ele fala para mim, olha, dessas pessoas estrangeiras, 3 em cada 8 são crianças. Vou mudar aqui a forma de resolver para ficar mais simples. Eu vou tratar já como fração, até pela forma como eles colocaram aqui, tá bom? Porque senão na hora que eu colocar aqui que 3 em cada 8, você vai ter que mexer com proporção, aí ao invés de te ajudar, eu vou dificultar a sua vida. Então vamos tratar o tempo inteiro já como se fosse fração, perfeito? Então nesse total aqui, ó, de 15 pessoas, é como se eu estivesse dizendo então que 4 quinzeavos, perfeito? 4 quinzeavos são pessoas estrangeiras, ok? E aí, consequentemente, vou deixar indicado aqui para vocês, olha, 4 quinzeavos são estrangeiras e, consequentemente, 11 quinzeavos não são estrangeiras, ok? Só que escrevi como fração, tá bom? De 15 pessoas, é como se eu estivesse dizendo que são 4 em cada 15, então é como se 4 quinzeavos fossem as estrangeiras e as demais não seriam estrangeiras. 11 quinzeavos, então, não seriam estrangeiras. Aí ele fala o seguinte, dessas pessoas estrangeiras, desse grupo aqui de pessoas estrangeiras,
3 em cada 8 são crianças. Então aqui, vejam, tem um detalhe aqui que é muito sutil, mas é muito importante que a gente reforce. Quando ele traz aqui para mim, olha, o dessas, ele traz aqui a preposição de, que na matemática é indicativo de uma multiplicação. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Se eu falar para vocês que 3/8 das mulheres são casadas, que 1/5 dos homens são médicos, 3/8 das seria 3/8 vezes a quantidade de mulheres. 1/5 dos médicos seria 1/5 vezes a quantidade de médicos. Então, preposições de, da, dos, das, na matemática, multiplicação. Então, quando ele fala para mim, olha, dessas pessoas, 3 em cada 8 são crianças. Então, 3 em cada 8, 3/8. 3/8 de quanto? 3/8 de 4/15. Mas em que se transforma essa fala na linguagem matemática? Se são 3/8 de 4/15, é porque então são 3/8 vezes 4/15, tá bom? Então aqui, ó, 3/8 de 4/15, ou seja, 3/8 vezes 4/15, são estrangeiros, mas que são crianças, perfeito? Então, ó, essa que tá aqui é a minha fração de crianças que são estrangeiras. Quanto que vai dar isso daqui, ó? 3/8 vezes 4/15, só para deixar claro, 3/8 vezes 4/15. Quanto que vai dar isso daqui, ó? 3 vezes 4 vai ter que dar 12, 8 vezes 15 vai dar 120, perfeito? 12 120avos. Se quiser simplificar, pô, Bruno, eu já achei mais fácil simplificar aqui, ó, o 4 com 8, 3 com 15, tudo tá valendo, perfeito? Vou deixar para simplificar só no final. Mas se você já chegou na forma simplificada, sem erro. Sem simplificar, eu teria lá 12 120avos. Aí o que ele quer saber de vocês? O que ele quer saber de vocês é o seguinte. Nessa cidade, as pessoas que não são crianças estrangeiras. Então vejam, quantas são, ó, tira o não aqui. Tira o não. Se eu te perguntasse, quantas são as pessoas que são crianças estrangeiras? Ora, as que são crianças estrangeiras são essas aqui. Então, o que é o não? O não é o complementar que a gente fala, é o raciocínio oposto. Se eu entendo que eu tenho 12 120avos de crianças que são estrangeiras, o complementar disso, ou seja, o que falta para eu preencher aquele inteiro, seriam as crianças, melhor, seriam aquelas que não são crianças estrangeiras, certo? Então, de novo, se 12 tira o não aqui, se eu te perguntasse, quantas são as crianças estrangeiras? 12 120avos. Se eu colocar o não, eu estou querendo saber o complemento, o que está faltando. Então, se 12 120 são crianças estrangeiras, o que é o complemento disso? Ora, seria 108 120avos, perfeito? De onde surgiu esse 120, 108, Bruno? É que eu faço isso, olha, eu pego 120, que é o meu total, tiro os 12 que são das crianças estrangeiras. O que sobra para mim, ou seja, 108 120avos, são aquelas que não são crianças estrangeiras. Perfeito? E aí os 108 120avos, a gente pode simplificar. Pô, Bruno, dá para simplificar por 2? Dá para simplificar por 2. Se você quiser, você pode simplificar por 3, beleza? Porque tanto o 108 quanto o 120 seriam divisíveis por 3. Aqui, a gente conseguiria dividir no máximo por 12. Então, se você fosse dividir o 108 por 12, daria 9. E o 120 por 12, daria 10. Perfeito? E aí a gente chega aqui, então, olha, a 9 décimos como sendo aquelas que não são crianças estrangeiras, tá bom? Se aqui você tinha simplificado, aqui você tinha encontrado um décimo. E aí o que seria o complementar de 1 em relação a 10, né? O que falta para o 1 virar o 10? 9. Então aí você já faria direto os 9 décimos aqui, tá? Tanto faz.
Se simplificou aqui, chegou em 1/10, e aí a gente faria então complementar como se fossem 9/10. Se não simplificou aqui, complementar seriam 108 120avos. Dá para simplificar por 12, mas conforme eu falei, pô, Bruno, eu não sabia que dava por 12. Beleza, poderia ir passo a passo. Divide por 2, depois dividiria de novo por 2, você ia ver que dá para dividir por 3, e no fim das contas, a chamada forma irredutível, aquela que não reduz mais, aquela que não tem como eu diminuir mais, seria 9/10, que é a resposta para a questão, tá bom? Gabarito, letra B. Tá feita essa que tá aqui. E com isso eu fecho com vocês mais esse bloco. Passamos por ele, bem, vou falar na boa. Fração, tudo que envolver fração, você pode tratar com muito carinho, porque, como eu sempre falo, mas você acha que na minha prova vai poder ter ali uma questão de fração? Primeiro, que em muitos concursos importantes, até para cargo de nível superior, a gente tem questões que tratam só, entre aspas, de fração e que derruba muita gente. Fração é elementar na matemática. Então a questão pode ser do assunto mais complexo que for. Se o cara enfiar uma fraçãozinha, sempre vai dar pano para manga. Então aqui é o tipo de assunto que você nunca vai poder deixar de lado, perfeito? Não tem condição de você sobreviver bem, ir tranquilo para uma prova de matemática, sem saber fazer cálculos básicos com frações. Cálculos básicos tais como o que a gente viu na primeira questão, encontrar uma geratriz de composta. Pô, Bruno, não sabia fazer isso. Então, que bom que você passou por esse bloco, porque isso é fundamental, isso é elementar na matemática, tá bom? Como é um tema importante, daqui a pouquinho eu volto, trazendo mais questões. Posso contar com a sua companhia? Espero que sim, hein? Fui, mas já estou voltando. Valeu!